Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica Dominical aqui da IAD Glória. Nós temos uma alegria muito grande em ter a oportunidade de estar transmitindo conhecimento da Palavra de Deus. Eu sou o evangelista Eliel, superintendente da Escola Dominical, e hoje nós estaremos estudando a lição número 6. E ela tem como tema a Bíblia como um guia para a nossa vida. Obviamente nós estamos estudando sobre a Palavra de Deus, o tema central de todo o trimestre é as Escrituras, na verdade a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. E hoje nós estaremos tratando especificamente como a Bíblia, ou seja, informando, direcionando que a Bíblia ela é um guia para a nossa vida. O textuário da nossa lição está no livro dos Salmos, número 119, no verso 105, cuja palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso de número 105. Verdade prática da nossa lição. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Eu quero que você grife aqui essas palavras: alicerçado, sabedoria e prudência, que basicamente nessa lição da Escola Dominical nós vamos estar tratando sobre esses três temas, né? Alicerce, palavra de Deus como alicerce, palavra de Deus como uma produtora de sabedoria para a nossa vida, e a palavra de Deus também como uma orientadora, como para um modo de viver prudente, não somente diante de Deus, obviamente também diante dos homens. Vamos fazer a leitura bíblica em classe no Salmo 119, do verso 97 ao 105. Diz assim a palavra de Deus: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés do caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus, essa é a nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos estar estudando, primeiro, entendendo que o crente deve alicerçar a sua vida sobre a palavra de Deus. Segundo, esclarecer que a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdadeira fonte de sabedoria. E terceiro, mostrar que o salvo em Cristo, ele deve viver com sabedoria e com prudência na face da terra. Quando nós colocamos em prática os ensinamentos das Sagradas Escrituras, nós verdadeiramente seremos considerados sábios, porque a fonte de sabedoria é a palavra de Deus. Então, que você seja bem-vindo à nossa aula da Escola Dominical. Se você já foi inscrito no canal, curta, compartilhe, comente, enfim. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva aqui no canal da IAD Glória, para que você possa estar recebendo toda terça-feira à noite a lição da Escola Bíblica Dominical comentada pelos nossos professores da Escola Bíblica Dominical. A Bíblia, quando ela é obedecida, ela se torna um verdadeiro guia para o viver cristão. Não adianta nada nós termos conhecimento das Escrituras, temos entendimento das Escrituras, mas não obedecermos às Escrituras. Obedecer à palavra de Deus é um pré-requisito para o viver cristão. Aquele que quer ter a palavra de Deus como um guia, que quer viver com base no Evangelho, ele necessita obedecer a palavra de Deus, E Pedro já disse isso, que até o diabo ele crê em Deus. E muitos de nós, quando somos questionados em relação à fé e a acreditar no Senhor, muitos de nós vamos dizer: nós cremos em Deus. Quem é que não crê em Deus, Salvo um ou outro ateu perdido no canto do universo ou no canto da sala, Mas a maioria de nós, pelo menos posso assim dizer, mas seguramente mais de 90%, cremos na existência de um Deus. Só que existe uma diferença entre o crer e o obedecer.
E aqui é onde está a principal diferença para aqueles que querem realmente trilhar um caminho segundo a palavra de Deus. Aqueles que querem realmente obedecer a palavra de Deus. A Escritura, ela é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Uma coisa interessante aqui, uma palavra que eu queria frisar, é a palavra constituído. O que é constituído? É a qualidade daquilo que já está estabelecido, que já está posto. Ou seja, se eu estou falando que a Escritura é um alicerce constituído, né, de sabedoria e prudência para a vida, eu estou falando que eu já tenho uma base. Eu quero ser sábio, eu já sei aonde eu vou recorrer. Eu quero viver de uma maneira prudente, eu já sei aonde eu vou recorrer. E aonde é que eu vou recorrer? Eu vou recorrer às Escrituras, porque as Escrituras já estão constituídas como alicerce para a nossa vida. Eu não preciso de mais nada, a não ser seguir o que diz a palavra de Deus. A palavra-chave da nossa lição é a palavra guia, tá? A palavra-chave é a palavra guia. O que é o guia? Guia é aquele que conduz ao caminho. Guia é aquele que leva um caminho já conhecido pelo próprio guia, né? Ele está conduzindo o caminho, pessoas a um caminho que não conhecem ainda, mas o guia já conhece. Então, a palavra de Deus, ela já conhece. Por quê? A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, escuta isso aqui, ela é eterna. A Bíblia diz que passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. Ela vai permanecer eternamente. Por quê? Uma das características da palavra de Deus é a sua eternidade. Não vai ter Bíblia no céu, mas vai ter a palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. Pode não ter o papel escrito, como nós vimos aqui na lição da semana passada, né? Semana atrasada, que a Bíblia tem 66 livros, tantos capítulos, tantos versículos, entendeu? Pode não existir lá no céu e está aqui. Mas a palavra de Deus que está contida aqui nesse livro, né, organizado, a palavra de Deus, ela é eterna, tá bom? Então, nós podemos observar que o nosso guia, a palavra de Deus, ela já sabe tanto do passado, do presente e do futuro. Por isso que a Bíblia, ela é atemporal, podemos dizer dessa maneira, né? Não tem prazo de validade. Primeiro tópico da nossa lição, a Bíblia é um alicerce para a vida. Lembra que eu falei para gravar as 3 palavras? Alicerce, sabedoria e prudência. Então, nós vamos tratar agora sobre o alicerce. A Bíblia é um alicerce para a vida. A palavra de Deus é alicerce. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. Ou seja, quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, a nossa vida está alicerçada. A nossa vida está sobre a rocha, está sobre um alicerce firme. E aí Jesus usou essa figura de linguagem para demonstrar, e ele disse, vão dar as águas, os ventos, os rios vão dar contra essa casa, e ela não vai cair. Por quê? Porque ela está alicerçada sobre a rocha. Assim também é a vida daquele que ouve e que pratica a palavra de Deus. Nem as crises dessa vida, nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Eu achei uma coisa interessante aqui, Primeiro, nem as crises dessa vida. Ou seja, quando nós estivermos aqui na terra, estando alicerçado na palavra de Deus, nós estaremos firmes. As crises não vão nos abalar. As crises vêm e vão, viu, irmão? As crises, elas vêm e vão. Elas vêm, nos atribulam, a gente pode dizer assim, não sei nem se eu posso usar essa palavra, né? Mas elas nos aflicionam, elas nos angustiam, mas elas também vão embora. Porque tudo aqui na terra é passageiro. Então, sai o dia de crise, entra o dia de bonança, sai o dia de choro, entra o dia de alegria, enfim. Enquanto nós estivermos aqui na face da terra é assim. No entanto, nós jamais seremos abalados. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Beleza, nem as crises dessa vida, mas nem a eternidade também poderá abalar quem está firmado em Cristo na sua palavra. Por quê? Porque a eternidade reserva para os cristãos, para nós que cremos e obedecemos a palavra de Deus, revela o nosso melhor momento, que é o momento onde nós estaremos com Deus, aonde realmente a palavra de Deus será cumprida, aonde a palavra de Deus nos sustenta até a eternidade.
Então, nós que vivemos segundo a palavra de Deus, seremos sustentados pelo Senhor até a eternidade e viveremos com o Senhor permanentemente depois que se findar essa vida aqui. Mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, aí a eternidade vai nos abalar. Por quê? Porque a eternidade nos trará sofrimento no inferno, como diz a palavra de Deus. Aquele que está firmado e obedece, a eternidade não vai abalar ele, porque ele vai passar, na verdade, a viver lá nos céus com o Senhor. Aquele que não está firmado na palavra da verdade, nas escrituras sagradas, a eternidade vai atrapalhar a vida dele, porque ele será submetido, né, ao castigo do inferno. E o inferno não foi preparado para nenhum homem, não. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, é o que diz a palavra de Deus. Mas, infelizmente, aqueles que não obedecerem a palavra, o destino, infelizmente, é esse. Então, definimos que a palavra de Deus é alicerce. Depois vamos definir que a palavra de Deus é luz. Nós lemos aqui, né, no Salmo 119, o verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Significa que a Bíblia, ela possui orientações para cada passo do nosso viver, para cada instrução, para todo o curso da nossa vida. A Bíblia, ela possui orientações e instruções para cada momento da nossa vida. Uma coisa que eu digo sem medo de errar. Você está precisando aprender como se tornar um bom profissional? Vá buscar os conselhos das Escrituras para ver se você não acha. Está buscando ser um bom marido? Vá buscar o conselho das Escrituras. Está querendo ser uma boa esposa? Vá buscar o que a Bíblia diz. Está querendo ser um bom pai, uma boa mãe? Vá buscar o que a Bíblia diz. Querendo ser uma boa pessoa? Vá buscar o que a Bíblia diz. Querendo ser um bom empresário? Vá buscar o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina tudo, absolutamente tudo a Bíblia ensina. É que muitas vezes nós não nos dispomos a cavar nas Escrituras, examinar as Escrituras, que foi isso que Jesus ensinou. Examine as Escrituras e cuide de ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Então, quando nós mergulhamos a compreender as Escrituras, nós vamos enxergar que ela tem conselho para todas as áreas da nossa vida. Quer ser bem-sucedido, meu querido? Ande segundo a palavra de Deus em tudo que você for fazer. Em tudo. Na sua vida profissional, na sua vida secular, amorosa, conjugal, na sua vida ministerial, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com os irmãos, enfim. Para tudo, a Bíblia de Deus tem direcionamento, a palavra de Deus, tem direcionamento para as nossas vidas. Enfatizando ainda que a palavra de Deus é luz, Paulo nos ensina que nós devemos andar como filhos da luz. Isto é, afastado da prática do pecado. Eu só consigo me afastar da prática do pecado quando eu sei que aquilo que eu vou fazer é pecado. E quando é que eu sei? Eu só sei quando as Escrituras me apontam. Por isso que a Bíblia é luz. E nós temos que andar como filhos da luz, não como filhos das trevas, tá bom? A palavra de Deus é alicerce, a palavra de Deus é luz e a palavra de Deus ela é imutável. A Bíblia difere dos outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e nem falham. João 10:35 vai dizer que a palavra de Deus ela não pode errar. A palavra de Deus não pode ser imputado erro nela. E realmente a palavra de Deus não tem erro. E é isso que diferencia a Bíblia de qualquer outro livro. Qualquer outra literatura você pode encontrar falha, mas na Bíblia você não vai achar falha alguma. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente, que é a palavra de Deus. Quando a gente fala de valores cristãos, e nós estamos vivendo num mundo assim que os nossos valores têm sido esbofeteados a todo momento, tentado ser pichado como retrógrado, como passado, né? Como fundamentalista. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está me ouvindo, se você for um desses que esbofeteiam os princípios cristãos, eu quero dizer para você que esses princípios são imutáveis, queira você ou não. Queira eu ou não. Acredite eu ou não. Os princípios são permanentes, porque a palavra de Deus é permanente. A fonte de autoridade desses princípios não é o homem, não é a ideia humana, não é a filosofia humana, não é o interesse humano. A fonte de autoridade desses princípios é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é eterna, imutável, não sofre mutação. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre.
Então eu quero que você tenha esse entendimento. Nós estamos alicerçados sobre uma palavra que é confiável, fidedigna, que não tem erro, que é imutável. E é isso que nós glorificamos a Deus, porque o Senhor nos sustenta através da sua santa palavra. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Olha, irmão, um grande erro que nós podemos cometer é alicerçar os nossos comportamentos nos nossos interesses, nas nossas vontades. Quando nós alicerçamos o nosso comportamento nos nossos interesses, na nossa vontade, nós deformamos o nosso caráter cristão, porque nós vamos estar de acordo com a palavra de Deus. E precisamos estar de acordo com a palavra de Deus. Aprenda isso, né? Então, finalizamos aqui o primeiro tópico. A Bíblia é um alicerce para a nossa vida. Por quê? Porque ela é um alicerce, porque a palavra de Deus é luz e porque a palavra de Deus ela é imutável. É um alicerce sólido que nós temos, que podemos trilhar sobre ele. A Bíblia nos torna pessoas mais sábias ou pessoas sábias. Olha, qual é o conceito de sabedoria? O conceito de sabedoria é definido pela nossa lição como habilidade, experiência ou qualidade de quem é sábio. No hebraico, né, a sabedoria, o termo que deriva do hebraico é okimã, e o seu correspondente no grego é sofia, e todas elas têm esse sentido de habilidade, experiência ou qualidade daquilo que é sábio. Ou seja, o que é sabedoria? Sabedoria é a qualidade daquilo que é sábio. Fulano de tal, ele tem sabedoria. A qualidade dele é a sabedoria, isso significa que ele é sábio. Fulana de tal tem sabedoria. Uma das qualidades dela é sabedoria, significa que ela é sábia. Uma perspectiva pentecostal assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Olha que coisa interessante. Conhecimento da verdade. Qual é a verdade? A palavra, né? A palavra de Deus é a verdade. Então, o que é sabedoria? É eu conhecer a verdade, que é a palavra, e eu alinhar a palavra com o meu cotidiano, com o meu procedimento cotidiano, com a minha experiência cotidiana. Pegar a palavra e aplicar na minha experiência cotidiana. Porque como nós dissemos no começo, não adianta nada eu saber, mas não praticar. Tá bom? Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Está descrito em Provérbios, no capítulo 3, Provérbios capítulo 3, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: não seja sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor e se aparte do mal. Ou seja, não se ache sábio, mas pratique o temor a Deus, pratique o afastamento do mal, aí você realmente será sábio. Aí você realmente dará testemunho de sabedoria sobre a sua vida. Ai, irmão Elielci, de onde é que vem essa sabedoria? Tem gente que já nasce com essa sabedoria. Errado. Engano. Escuta isso aqui. A fonte de sabedoria para o homem é Deus. Logo, se a fonte é Deus e Deus é acessível, todos podem buscar a sabedoria. Todos podem compreender a sabedoria. E a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, né? E dá liberalmente, ele não lança em rosto. Então todos temos acesso à sabedoria, mas nem todos buscamos a sabedoria. E a Bíblia vai orientar isso. A sabedoria é um dos atributos divinos, né? Daniel 2:20 vai dizer que Deus ele é sábio. Vou até fazer leitura desse texto aqui, para a gente ter essa referência. Eu tinha separado, mas eu acho que eu afastei aqui. Eu devo ter tirado a marcação, mas eu vou ler. Daniel 2:20 diz assim a palavra de Deus. Versículo 20 do capítulo 2 de Daniel. Falou Daniel e disse: bendito seja o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria. Olha, um dos atributos de Deus é a sabedoria. A sabedoria é dele, é do Senhor. Salomão disse em Provérbio que Deus ensinou a sabedoria. Vai dizer, a sabedoria é o quê? A sabedoria é a criação de Deus. A sabedoria é do Senhor. Foi Deus que fez a sabedoria. Deus, em sua sabedoria, fez a sabedoria. Entenda o mistério?
que desenrola o rolo aí agora. Portanto, Deus é a sua fonte. Provérbio 2,6. Vamos ler o que diz Provérbio 2,6. Deus é a fonte da sabedoria. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria divina é inescrutável. Romanos 11,33, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos disse: quem é que vai entender os desígnios da sabedoria de Deus? Toda a sabedoria dos santos provém de Deus. Deus é a verdadeira sabedoria, e a sua palavra e os seus atos são igualmente sábios. Provérbios 3,19, vamos ver o que diz a palavra de Deus, né? Para você não dizer que é conversa do professor. Provérbio 3,19, o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Ou seja, as atitudes de Deus são atitudes de sabedoria, atitudes sábias, tá bom? Um versículo que quando a gente fala de sabedoria, a gente lembra logo desse versículo, né? Que é o versículo de Provérbios, capítulo 1, versículo 17, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência, adoração, respeito. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. Ou seja, se eu quiser pelo menos iniciar o caminho de sabedoria, eu tenho que temer a Deus. Ninguém que não teme a Deus é sábio. Ninguém que não teme a Deus é sábio. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então aprenda isso. Ah, fulano de tal é sábio, ele teme a Deus. A sabedoria dele, se ele não temer a Deus, não vai servir de nada. Aí, mulher, sim, o que é isso então? Vou lhe dizer o que é. Isso é sabedoria humana, que tem 3 características. Ou ela pode ser animal, ou ela pode ser terrena, ou ela pode ser diabólica. A sabedoria humana ela tem essas 3 características: animal, terrena e diabólica. Não tem um ditado que diz que tem gente que dá uma de besta para ganhar retalho? Isso é sabedoria humana, terrena, animal, em alguns momentos chegando a ser diabólica. Mas a sabedoria divina ela começa com o temor do Senhor. Eu temo a Deus, começo a ter sabedoria, porque aí eu começo a aprender o meu viver, eu começo a aprender o meu caminhar, eu começo a aprender a trilhar o meu caminho. Quais são os benefícios da sabedoria? Primeiro, quem é sábio, ele acumula conhecimento. Provérbios 10, 14. Nós vamos ler esses textos aqui, que é para você fixar, né? Porque de repente a aula é rápida, você não consegue notar, mas lendo o texto você fixa. Provérbio 10, 14. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Então, os sábios, eles amontoam. Esconder aqui é no sentido de amontoar a sabedoria, guardar conhecimento, de ter conhecimento. Quanto mais sábio você for, mais conhecimento você vai ter, tá bom? O sábio ganha a alma. Provérbio 11, 30. O que é que diz Provérbio 11, 30? O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Depois, o sábio torna-se próspero. Quer ser próspero? Seja sábio. Provérbio 19, 8. Vamos ver o que é que diz o texto da palavra de Deus. Provérbio 19, versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. O que é achar o bem? É ser próspero. Achar o bem é ser próspero. Quem é que não quer viver o bem? Quem é que não quer estar feliz? Prosperidade, irmãos, não tem nada a ver, ou pelo menos não é só, né? Prosperidade material é viver bem, é viver em paz. Prosperidade é a característica daquele que vive alegre, feliz e satisfeito com aquilo que ele tem. Ele é próspero. Quem é sábio, quem adquire sabedoria, ele exerce o domínio próprio. Provérbios 29, 10. Vamos ver o que aqui diz a palavra de Deus. Provérbio 29, 10. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o 29, 11. Perdão, estava lendo 10, né? Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio o encobre e reprime. Olha que coisa interessante aqui. Se você for aquele crente espiritado, que é irado de todo jeito, você está sendo tolo, meu santo. Porque a atitude do tolo é essa. Ele expande a ira, joga para todo mundo, grita para tudo quanto é canto, ele quer ser ouvido a todo custo, né? Mas a Bíblia diz que o sábio, ele reprime. O sábio,
ele guarda. O sábio, ele encobre essa ira. Porque o sábio, ele sabe apaziguar essa ira. Ele sabe fazer com que a ira ela se acalme, tá bom? Então, esses são os benefícios da sabedoria. Já falamos aqui que a palavra de Deus é um alicerce, já falamos que a palavra de Deus nos torna pessoas sábias, né? Agora vamos falar que a Bíblia é a prudência para a vida, ou é melhor, a Bíblia e a prudência para a vida. Qual é o conceito de prudência? Do hebraico, arum, é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Então, uma pessoa prudente é uma pessoa sensata. Provérbios 14:8. Vou aproveitar que eu estou com a Bíblia aberta aqui. Provérbios 14:8, para a gente ver o que está escrito na palavra de Deus. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia do tolo é enganar. Então, o prudente, a sabedoria dele é entender o seu caminho. Todo prudente, ele quer saber o caminho que ele está trilhando antes de dar o passo, para não dar um passo e ser rejeitado no passo que ele der, né? Do grego, sinetos enfatiza uma decisão inteligente. Ou seja, a pessoa que é prudente, o conceito de prudência, é uma pessoa que decide de forma inteligente aquilo que vai fazer, aquilo que vai executar. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego proneses e suas declinações denotam sabedoria prática. Ou seja, prudência é sabedoria prática. E que sineses, que é outro termo, tá? Sugere a avaliação que precede a ação. Ou seja, ser prudente é pensar antes de agir, não agir sem pensar, né? Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Deuteronômio 30:19, aquele texto que diz assim, que Deus chegou para o povo e disse assim, ó, coloco na frente de vocês o bem e o mal, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, para que vocês não morram. O prudente, ele vai escolher a vida. O imprudente, certamente, ele vai correr o risco de se inclinar ao caminho do mal, ao caminho da morte. E Lucas 10:42 é o texto lá onde fala que Maria escolheu a melhor parte, né? Que Marta e Maria estavam discutindo lá, né, em relação a ouvir Jesus, não ouvir. Maria sentou, parou para ouvir Jesus. Aí Jesus chegou para Marta e disse, Marta, calma o seu coração, porque ela escolheu a melhor parte, ou seja, ela foi prudente. Ela escolheu ouvir a palavra de Deus, que não pode ser tirada dela. A prudência do justo. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Efésios 1:19. Nós precisamos de sabedoria para compreender a verdade e precisamos de prudência para agir. Ou seja, sabedoria me faz entender, prudência me faz agir da maneira correta. Assim como a sabedoria, a prudência também tem benefícios. Quais são os benefícios da prudência? Autocontrole para não revidar ofensas. Provérbio 12, versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus, 12:16. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Ou seja, o prudente encobre a afronta. Ele tem controle, ele não é irado. A humildade para não exibir conhecimento, Provérbio 12:23, diz assim a palavra de Deus. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a astutícia. Olha que coisa interessante aqui. Toda vez que você vê alguém ávido por demonstrar o seu conhecimento, tudo aquilo que sabe, que conhece, que adquiriu de entendimento, pode ter certeza que ele está agindo, não é baseado na prudência, ele está agindo baseado na tolice. Porque o prudente, um dos benefícios é que ele tem humildade para não exibir os seus conhecimentos. Na hora certa, obviamente, ele põe em prática. Na hora certa ele executa, mas ele não é exibido, ele é humilde. Outro benefício da prudência é pensar antes de agir para não ser influenciado. Provérbio 14:15. Vamos ler a palavra de Deus. São muitos textos em provérbio, como eu gosto muito de provérbio, nós vamos ler. Eu fiz questão de ler. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ou seja, o prudente ele pensa antes de agir para não ser influenciado. Mas o imprudente, tudo que fala ele vai e faz. Tudo que fala ele, se alguém mandar ele cair no buraco, ele vai cair no buraco e ainda vai cair sorrindo porque fulano de tal mandou.
Você entendeu? É isso que a palavra de Deus está afirmando aqui para nós. Precisamos ter esse cuidado. O alcance de boa reputação e de alta posição. Eu achei interessante aqui esse versículo. É muito interessante. Provérbios 14, 35. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas o que procede indignamente cairá o seu furor. Olha que interessante. O rei tem prazer no servo prudente, ou seja, aquele que é prudente, ele ganha reputação diante do rei. Ele é colocado em posição de confiança, em alta posição. Quem é que vai promover um chefe, por exemplo, de uma empresa? Qual é o dono da empresa que vai promover? Uma pessoa imprudente. Não tem lógica nisso, só se o dono for mais imprudente do que o imprudente. Seria outro louco, né? Em fazer uma coisa dessa. Aí seria a bagaceira toda proposta. A sujeição e o aprendizado e a correção, Provérbio 15, 5, diz assim a palavra de Deus. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Ou seja, uma característica do prudente é que quando ele é corrigido, ele escuta. Ele não deixa de ouvir a correção, tá bom? E também desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Provérbios 22, 3, diz assim a palavra de Deus. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Está vendo aqui voltando de novo? O imprudente sofrendo a pena. O avisado não, o prudente não. Ele vê o mal e ele se esconde, cai fora. Né? Eu estou vendo uma briga ali, uma discussão. Rapaz, eu quero é distância. Eu quero passar por distante do caminho. Não quero entrar em confusão, nada. Né? Já basta que eu entre sem pedir. Imagina eu entrando, eu mesmo querendo ir. Né? Então, guarde esse aprendizado dentro do seu coração. Nós estamos chegando, tá, à finalização dessa lição. Então, informamos aqui que a Bíblia é o nosso guia, que a Bíblia é o alicerce para nós, que a Bíblia nos traz a sabedoria, ela é a fonte de sabedoria, e que a Bíblia nos ensina a ser prudentes, a andar com a prudência do Senhor nas nossas vidas. Nós possamos ser crentes cada vez mais sábios, prudentes, alicerçados na palavra de Deus, para que o nome do Senhor venha ser glorificado nas nossas vidas. Na próxima semana nós vamos estudar sobre o tema A Bíblia transforma a vida das pessoas, ou a Bíblia transforma as pessoas. É o que nós estaremos estudando na próxima semana. Quero desde já lhe convidar a estar conosco aqui em nome de Jesus. Meu querido, Deus te abençoe, muito obrigado por essa aula e até a próxima em nome de Jesus.